Olá pessoal, de volta com mais um vídeo da série Café com Estímulos, onde eu, professor Wilson Cândido, converso sobre síndrome de Noonan, uma condição genética de caráter autossômico dominante que ocasiona um desenvolvimento anormal em diversas partes do corpo. Por se tratar de uma condição genética que compromete o crescimento ou interfere no crescimento corporal, é por natureza considerada um dos tipos de nanismo. Consequentemente, considerada uma deficiência física. A Noonan é classificada como deficiência física a partir do comprometimento na sua estatura, né, e no crescimento de algumas partes corporais específicas, e acomete uma em cada 2.500 crianças nascidas vivas, afetando de forma igual a ambos os sexos. Foi reconhecida como quadro diagnóstico ou entidade nosográfica por Noonan e Henke, quando descreveram alguns pacientes que eles acompanhavam, em 1963. E essas características que levou à definição da síndrome evidenciou-se principalmente por face incomum, presença de malformações múltiplas em diversas partes corporais, especialmente face e membros superiores e inferiores, além de doenças cardíacas congênitas. Alguns sintomas, ou boa parte dos sintomas, se assemelham com outros quadros sindrômicos, por isso foi confundido por algum tempo com a síndrome de Turner, ou Turner. As manifestações mais significativas e de ordem clínica da síndrome de Noonan, além da baixa estatura, envolve características faciais incomuns, como maxilar estreitado, mandíbula pequena em relação ao tamanho do rosto, olhos bem separados e amendoados e orelhas com formato e implantação anormal. Pescoço alado e perceptível deformidade torácica. 50% dos casos apresentam cardiopatia congênita, daí muitos podem demandar de intervenção cirúrgica. Numa média aproximada de 25% dos casos tem a deficiência intelectual associada, então já temos aí uma dupla deficiência, tanto a física quanto a intelectual, e órgãos genitais pouco desenvolvidos. A síndrome é causada por uma mutação no gene PTPN11. Esse gene produz a proteína SHP2, que auxilia os processos de desenvolvimento multiformes, incluindo aí o desenvolvimento dos membros, a diferenciação de algumas células, dentre outras situações importantes. O diagnóstico diferencial se faz necessário ou se confundir muitas vezes com outros quadros sindrômicos, né, como, por exemplo, a síndrome cardiofasciocutânea, a síndrome de Leopard, a síndrome de Turner. Daí a importância de uma análise criteriosa antes do fechamento desse quadro diagnóstico. Os principais achados comuns para a síndrome de Noonan são baixa estatura, cardiopatia congênita, cardiomiopatia hipertrófica, pescoço largo ou pescoço alado, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, intelectual, de grau variável, faces típicas, sindrômicas e vários defeitos de coagulação e displasias linfáticas. A aparência facial mostra uma considerável mudança com a idade, sendo mais marcante no período neonatal e na infância, e mais sutil ao longo dos anos, especialmente na vida adulta. Os recém-nascidos, né, nas principais características são testa alta, hipertelorismo com fendas palpebrais de inclinação baixa em 95% dos casos, orelhas giradas posteriormente com a hélice grossa em 90% dos casos, além de implantação baixa de cabelos, né, excesso de pele na nuca, que pode estar presente também em até 55% dos casos. Então, muitas características físicas evidenciam esse quadro. Além disso, outras manifestações clínicas, por exemplo, crescimento e alimentação. O peso e a altura são normais ao nascer, sofrem perda com o passar do tempo, né, especialmente por dificuldades alimentares e imaturidade intestinal, consequentemente, talvez desconforto gastrointestinal em alguns casos.
A mutação do gene PTPN11 causa uma insensibilidade ao hormônio do crescimento, GH, causando, consequentemente, um atraso que vai ser percebido aí por volta dos 2 anos por um exame a partir da idade óssea. Comportamento e desenvolvimento também merece uma atenção especial, por haver atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Algumas crianças podem demonstrar também atraso na aquisição da fala, perceptível prejuízo de ordem intelectual, possuem boa interação social, mas também tendem a apresentar comportamentos ansiosos, irritados, agressivos. 75% dos casos da síndrome de Noonan têm dificuldade na articulação para a fala, possivelmente disartria e outros prejuízos de linguagem. Problemas cardiovascular, de 50% a 90% dos casos têm malformações cardíacas, até 30% dos casos têm cardiomiopatia hipertrófica associada, por exemplo, arritmias, morte súbita, são comuns em casos mais graves da síndrome. Problemas de ordem neurológica, como hipotonia e hiperextensibilidade ligamentar, são muito comuns. Daí favorece a amplitude dos movimentos, que não é muito positiva em muitos momentos da vida. Pode acontecer a hidrocefalia associada como comorbidade, que é a presença de líquido cefalorraquidiano entre os ventrículos. Problemas de ordem gênito-urinário. Há um atraso na maturidade sexual dos homens afetados. 80% apresentam criptorquidia. E nas meninas, a menarca também pode apresentar-se um pouco alterada em relação à idade. Outras complicações de ordem ocular, diferença no formato e tamanho dos olhos, com íris de cor azul pálida ou verde, são indicativos também para a síndrome. Problemas de coagulação, 1/3 dos casos possuem defeitos na coagulação, como doença de von Willebrand. Problemas linfáticos, um indicador pré-natal, vale destacar que é observado a partir de exames. Problemas dermatológicos estão associados. Um dos principais achados é uma queratose folicular bem evidente. Além de manchas café com leite são frequentes, fazendo-se necessário um diagnóstico diferencial também com outro quadro patológico. O diagnóstico para a síndrome de Noonan é observacional e é feito com base nas características clínicas anteriormente apresentadas, mas em outros exames que fazem um quadro diferencial com outros quadros diagnósticos. Não existe cura para essa condição sindrômica. O tratamento é feito com base nos sintomas apresentados por cada caso, particularmente falando. Habitualmente, pacientes com essa síndrome apresentam uma expectativa de vida dentro da considerada normalidade, bem como inteligência dentro dos padrões normais, exceto os casos que apresentam-se com deficiência intelectual associada. Requer intervenção multidisciplinar, seja de ordem clínica ou institucional. É contemplado pelos serviços de educação especial assegurados pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, portanto, deve ser atendido nos centros de AE, nas salas de recurso multifuncional que realizam atendimento educacional especializado. Síndrome de Noonan, uma condição genética, considerada um dos tipos de nanismo, consequentemente, uma deficiência física. Tem a deficiência intelectual associada, tem outras condições associadas que merecem uma atenção especial e um estudo mais aprofundado, para que nós, profissionais da saúde, da educação, da ação social, possamos aí receber esse paciente, ou esse aluno, ou esse sujeito de forma acolhedora, respeitando suas particularidades. Esse foi mais um vídeo da série Café com Estímulos. Eu sou o professor Wilson. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço.